Olá, eu sou o Vitor e você está no meu canal aprendendo como dar select e nós estamos usando aqui o Databricks. Mas eu quero esclarecer que essa ferramenta que estamos usando ela é um pretexto, porque a linguagem SQL você pode usar em muitas plataformas, como o Microsoft Fabric, na AWS, no Google, existem soluções semelhantes e que você vai usar a linguagem SQL para consultar dados e vai usar a cláusula select. Então, o que você aprende aqui é universal em muitas ferramentas, tá? Nesta aula, nosso objetivo é complementar um conteúdo sobre Group By que vimos na aula anterior. Avançar um pouco mais, mostrar algumas outras variações do Group By para você. Porém, durante esse caminho, eu vou recapitular a questão de funções, falar um pouquinho sobre Having, para então nós chegarmos no Group By avançado, que é o que eu quero mostrar para você aqui, tá? Então vamos recapitular. Vamos aqui para o nosso Databricks, lembrando que você sempre, se você estiver usando aí o notebook que eu disponibilizei, você sempre vai vir aqui na primeira célula, no seu primeiro processamento, assim, digamos, para conectar os seus dados aqui no catálogo Samples, no banco TPCH, ok? E aí nós vamos vir aqui, nós estamos entrando aqui no que eu diria sobre SQL intermediário, tá? Mas assim, se é avançado ou se é intermediário, isso não é muito relativo. Então, vamos lá, vamos dizer que isso aqui é intermediário. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar a você é que essa tabela, por exemplo, select a series, nós vamos dar um select aqui a series from line item. Essa tabela, ela tem inúmeras colunas, ok? Muitas dessas colunas nós teremos campos numéricos, nós teremos campos com precisão decimal, nós teremos data, nós teremos texto, ou seja, nós temos vários tipos de dados, certo? Nós aprendemos também que nós temos diversas funções. E talvez nas primeiras aulas eu falei sobre funções, mais no sentido funções de operação, por exemplo, tirar uma parte de um texto, botar em maiúsculo, minúsculo. Nós não focamos tanto em funções de agregação, tá? Então, muitas das funções de agregações elas se resumem ao count, o sum, o min, max e o AVG, que é o average. Então, quando você tem o count asterisco, tá? E o count colocando uma coluna, isso não é exatamente a mesma coisa, tá? Por que não é exatamente a mesma coisa? Porque o count asterisco, ele vai contar quantos registros temos no conjunto. E dentro desse conjunto podem ter linhas praticamente nulas, totalmente nulas. Você pode ter uma linha que, por exemplo, só se preencheu, se ela tem 10 colunas, preencheu só 3 colunas ali, que são as obrigatórias. E as demais colunas elas estão em branco, elas estão nulas, não preenchidas. Quando você usa o count asterisco, o objetivo aqui é contar quantos registros nós temos. Inclusive, se essa linha como um todo estivesse preenchida com valor nulo. Eu já vi casos assim, bancos de dados que tinham todas as linhas nulas. Mas, quando você especifica a coluna, e é muito importante você saber isso, você está dizendo, olha, conte quantos registros tem nessa coluna preenchidos, tá? Então, se houver uma linha não preenchida, uma linha nula, essa linha ela vai ser ignorada quando você está usando o count como uma coluna. E o count distinct, ele vai contar quantas linhas tem distintas, ignorando as suas linhas nulas, tá?
Então toda operação de... E isso é importante porque se você manda somar uma coluna, no caso aqui usando a função sum, ele vai somar todas as linhas daquela coluna, ignorando os registros nulos. Ah, mas por que eu vou somar um valor nulo? Neste caso não tem sentido. Mas se você quer, por exemplo, usar a média, pegar a média, se você vai ver a média de valores e há ali valores nulos, o que você vai fazer com esse número? Né? Pode ser que esse número nulo você quisesse representá-lo como 0 ou 1 numa contagem de média, numa avaliação de média. Então é muito importante que você trate, né? No caso que você vai usar algum coalesce, alguma função, para que em caso de nulo eu vou usar o valor x, ou não. Em caso de nulo, eu realmente quero não pensar nesse número para uma avaliação de média, ou se eu for pegar o menor valor ou pegar o maior valor, tá? Então as funções, elas normalmente ignoram valores nulos, principalmente as funções de agregação, que é o que nós usaremos aqui nessas demonstrações. Count com distinct, sum, min, average e max, ok? Recapitulando também, no momento que eu quero fazer agregações por coluna, eu preciso especificar essa coluna dentro de um group by, ok? Isso vai ser fundamental para a sequência aqui. Então, eu posso fazer todas essas agregações que eu tinha feito aqui anteriormente. Agora, eu posso fazer elas agrupando por uma determinada data. Então, por exemplo, nesse dia, eu tive 12.519 vendas. Nesse outro dia, eu tive 12.398 vendas. Mais um exemplo é que, não, Vitor, mas eu quero fazer um relatório que é o quanto que eu vendi por ano e mês. Vimos na aula anterior que então você pode também usar funções no Group By. Por exemplo, aqui a data está sendo extraído primeiro o ano, depois está sendo extraído o mês, e agrupando isso em ano e mês e fazendo operações de agregação, pegando o count, somando o valor como um todo. Ok? Então, nós temos aqui o total de vendas, quantidade de ordens, quantidade distintas de produtos vendidos, e o total vendido. E poderíamos fazer a operação de agregação, um dividido pelo outro, enfim. Tá? Bem, Vitor, eu quero trabalhar somente com as vendas em que o total vendido, eu tive mais do que 96 mil ordens, 96 mil pedidos. Por exemplo, esse valor aqui, que é a linha 14, deveria ser ignorado. Né? Eu quero só vendas em que eu tive mais de 96 mil pedidos. Então, se você precisa, em algum momento, fazer filtros após uma agregação, lembrando, você tem como filtrar o dado lá na origem, né? Então, assim, eu quero só as vendas em que são do cliente 10. Beleza. Então, provavelmente você tem uma coluna lá na tabela que é o cliente 10. Aí você vai usar esse filtro, você vai fazer no where, ok? Eu quero, por exemplo, aqui, eu quero ignorar. Aí eu usaria o where aqui, né? Então, eu quero ignorar. Igual aqui, ó. Quero só trabalhar com vendas do ano de 93, né? Beleza. Neste caso, você está filtrando na origem. Na hora que você está lendo, você já está trazendo o filtrado. Porém, existem informações que elas não existem no banco de dados. Elas são calculadas e aí, após calculado, você precisa filtrá-las. Exemplo, esse próprio relatório aqui. Eu tenho lá o total vendido, mas eu quero trabalhar quais foram os meses em que eu tive mais de 96 mil pedidos. Então,
essa informação precisa primeiramente ser agregada, contada, vamos dizer assim, né? Para então eu filtrar após essa contagem. É aí que entramos na cláusula having. Então, having, meus amigos, é uma cláusula que ela entra aqui, ó, pós group by, tá? Então, pós group by, nós vamos repetir a operação de agregação que você fez, porque é o resultado dessa operação de agregação você quer filtrar, né? Então, e o lindo da linguagem SQL é que você, o que você está escrevendo, é o que você estaria falando naturalmente, né? Então, eu estou selecionando esses dados, agrupando pelo ano e pelo mês, e havendo a contagem distinta da ordem que maior do que 96 mil, ou seja, que é o total de pedidos, né, que nós temos, maior do que 96 mil, eu vou estar ignorando esses que são menores, né? Então, ao filtrar aqui, eu não vejo mais nenhuma linha menor do que 96 mil, né? Tanto é que aqui como é maior, então não é maior igual, então o 96 mil, o próprio 96 mil foi cortado, então entrou aqui 96.001, ok? É muito importante você distinguir, e repito, o having do where, ok? Aqui nós temos um exemplo do where, quando usar o where e quando usar having, que é neste caso, por exemplo, eu tenho aqui o where, onde eu quero só os pedidos em que o status é igual a F. Isso não faz parte de uma agregação. Eu já sei que eu tenho uma tabela lá com 1 bilhão de linhas. E só que eu quero desse 1 bilhão de linhas apenas uma porção desses dados, ou seja, umas 100 mil linhas que são os pedidos que estão no status igual a F, tá? Porém, depois eu quero somente, né, aqueles registros que a contagem teve mais de 50 mil linhas dentro daquele agrupamento, né? Então, depois de agrupar, eu quero somente os registros que teve mais de 50 mil registros, digamos assim, tá? Inclusive, aqui, ó, quantidade de ordens. Então, quantidade de ordens que eu tive, eu só quero os que teve, desculpa, aqui eu estou lendo errado, menor do que 50 mil pedidos, tá? Menor do que. Então, ó, só esses produtos, segmentos, nesses anos em que eu tive menos de 50 mil pedidos, tá? Então, é isso daqui, esse filtro de quais anos eu tive menos de 50 mil pedidos de um determinado segmento. Essa filtragem você só teria pós agregar. Primeiro você tem que agregar, neste caso, para depois filtrar. E aí quando você tem esse cenário, você vai usar o having, ok? Então, se você não conhecia having e conheceu aqui agora nesta aula, eu gostaria que você deixasse o seu like, não deixa para depois, deixa agora e manda para o seu amigo que ainda não sabe para ele começar a usar agora mesmo em suas análises, ok? Vamos para a próxima aula? Fica aqui no meu canal que tem mais aulas interessantes para você aprender sobre Select dentro do Databricks, mas você vai usar isso em qualquer lugar.